Carlos Pablo, ele já tá começando. Oiê! Boa noite. Eu boto. Você tá vendo? Ai. E aí, meu povo? Agora tu me chama. Doutora Shirley já está aqui. Doutora Shirley... Ah, tá aqui, já tá aqui já. Doutora Shirley, você precisa solicitar aqui para eu lhe aceitar. Boa noite, meu povo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui com o Klaus Pietro. Hoje vai ser assim, gente, com ele, porque não tá no horário dele dormir ainda, então vocês já sabem, né? Doutora Shirley, você precisa pedir para participar, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre a rotina do sono do bebê e da criança. Meu Deus, gente. Ai, não mexe. Ver solicitação. Calma, gente. Ó o cabelo. Olha a situação dos meus cabelos. Ah! Eu Oi, só doutora vou pegar um Shirley. filtro aqui para melhorar a minha cara de quem acabou de chegar do trabalho. Ignora pra você sem letras. Ah, pois pode. Eu entupi a cara de Eu gostei desse filtro, maquiagem. mas vamos falando. Que cabelos lisos, lisos. Depois eu vou mostrar vocês. Então, gente, boa noite a todo mundo que está entrando agora. Doutora Shirley, muito obrigada pela sua participação. Estava muito ansiosa por essa live. E tenho certeza que as mamães também estavam. A doutora Shirley, gente, ela é consultora do sono. Né? Olá, Meninas! Conhecer. Foi uma honra, assim, ser convidada aqui para o cantinho de vocês. Eu sou educadora de saúde integrativa do sono infantil, uma especialização que a gente vê a abordagem do sono muito. Acho que travou, né? Coloquem aqui nos comentários se tá travado para vocês também. Para mim tá travado. O Instagram não está querendo me apresentar? Pronto. O que acontece? Voltou. Então eu vou voltar Pronto, a agora acho retomar, que vai né? dar certo. Eu estava me apresentando, né? Sim, como você estava falando. Então eu sou educadora de saúde integrativa do Isso. sono infantil, uma abordagem que a gente vê além do sono, porque sono não é só deitar e ficar algumas horas na cama, sono é saúde, é importante a gente frisar isso, né? Então, dentro da saúde integrativa, a gente vê a alimentação da criança, a gente vê os sentidos sensoriais da criança, todas as necessidades dela, e tudo isso vai refletir no sono de qualidade e na saúde da criança, né? Eu vejo muitas mamães, sim, a gente também vê, a alimentação influencia muito o sono. Alimentação, tem alguns alimentos que a gente chama amigos do sono, tem outros que são inimigos do sono, que atrapalham a criança para dormir, não só a criança, como os adultos também. Então, a gente vê toda a alimentação da criança quando a criança tem problema de sono. Né? É a questão de hiperatividade, aquela criança que é muito agitada, muito chorona, que faz birra, que as pessoas falam, ia ser terrível. Ela é ligada no 220, muitas vezes está ligada ao sono, à alimentação. Então, tudo isso a gente também trabalha dentro do olhar integrativo, né? Para poder melhorar não só a qualidade do sono, como a saúde da criança. Porque, Ana, é importante a gente lembrar uma coisa. As mamães ficam aqui falando, olha, meu filho fica sempre doentinho, quando uma coisa é outra, mas pede vitamina para o pediatra, né? Mas a verdade é que para ter um sistema imunológico forte mesmo, eu preciso 3 coisas, independente da idade, se é bebê, se é adulto ou idoso, viu, gente? São 3 coisas: alimentação, exercício físico e sono de qualidade. Essas 3 coisas têm que funcionar juntas. Então, a gente dá uma boa alimentação para o filho, dá vitamina, mas não dá exercício físico e não dá sono de qualidade para a criança. Muitas vezes até a criança dorme 9, 10 horas por noite, amanhã tem que estar o suficiente, mas não é.
Você sabia que uma criança tem que dormir de 12 a 14 horas por dia? E a maioria das nossas crianças não dorme, infelizmente, no Brasil, não dorme essa quantidade. É por isso que a gente tem tantas doenças na infância aqui no Brasil também. Então, eu fico muito feliz quando me chamam para falar sobre sono, porque a gente pode alertar as mamães e falar realmente como trabalhar para as nossas crianças crescerem saudáveis, né? Correndo pela casa como a gente gosta de ver, como eu vi o seu pequerrucho aí nos stories, né? Não para! Não se aquieta, é saúde. Sim, Criança parada, a gente fica não se preocupada. aquieta. É. Gente, é o seguinte. Eu coloquei uma caixinha de perguntas ontem. Então, inicialmente, a doutora vai responder 4 perguntinhas que a gente selecionou da caixinha de perguntas. Mas eu fechei aqui os comentários para vocês prestarem bem atenção, tá? Mas no final, fiquem aqui, porque no final eu vou abrir os comentários para vocês ficarem à vontade e perguntarem para a doutora, tá? Para vocês aproveitarem. Então, vamos lá. Não é todo dia que ela tá aqui, não, viu? Então, primeira pergunta, tá? Como tirar a associação que o meu bebê de 8 meses fez com o peito para dormir? Só volta a dormir quando pega o peito. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas mães Eu amei que tenha começado por essa pergunta, porque a associação de sono é uma das coisas que eu mais gosto de desmistificar. Porque muita gente vem atrás de mim, eu recebo muitos clientes que falam, olha, meu filho tem associação de sono, ele só dorme mamando e ele acorda várias vezes na madrugada por conta dessa associação de sono. Ou outro, porque só dorme balançando. A verdade é que a associação de sono todos nós temos, nós adultos também temos. Né? A associação de sono nada mais é do que coisas que nosso cérebro liga no ato de dormir. Por exemplo, eu todas as vezes que eu vou dormir, eu tomo meu banho, coloco minha camisola, deito com meu travesseiro. Isso é uma associação de sono. Todos nós temos. Mas o fato de ter associação de sono não causa despertar. Então, se o seu bebê de 8 meses acorda na madrugada e busca o seio para dormir, é porque ele não sabe dormir de outra maneira. Mas não é isso que causa o despertar em si da criança. Tá? Ele acorda por outra causa e usa o seio para voltar a dormir. Se eu tirar o seio, vai diminuir os despertares? Não. Se eu não resolver a razão, a causa, ele vai continuar acordando. Só que aí eu tiro o seio, que é o que muitas mães fazem, ouvem na internet, a associação do sono, eu tenho que tirar o seio. A criança continua acordando e ela não tem mais o seio para a criança voltar a dormir rápido. Então demora mais ainda, fica pior. E aí ela fica desesperada, porque eu já tentei tudo, eu não consegui tirar essa associação. Então, olha, para as mamães que estão ouvindo aí a gente, não precisa tirar a associação de sono para a criança dormir. Porque a gente precisa ver por que essa criança está acordando. Então, só para entender rapidamente, não estou aqui para encher vocês de teoria, mas só para vocês entenderem rapidamente como funciona o sono, tá? Ninguém dorme horas assim como a gente parece que a gente dorme 8 horas seguidas. Ninguém dorme. A gente dorme em ciclos, tá? Normalmente, uma criança dorme em ciclos de 50 minutos, um adulto em torno de 1 hora e 20. E aí, entre um ciclo e outro, a gente tem um breve despertar, que eu falo que é tão rápido que a gente nem nota, que é só aquela hora que a gente puxa o cobertor do marido, o marido fala, você puxou meu cobertor? E isso foi um breve despertar que a gente teve. E a criança também tem esse breve despertar. O que acontece é que entre um breve despertar e outro, o que o nosso organismo faz? Ele só olha naquele segundinho se está tudo ok. Então, olha, está tudo ok com ela? Está respirando, o coração está batendo, né? Ele faz esse checklist e ele vai ver. A bexiga está cheia? Se tiver cheia, acorda com vontade de fazer xixi. A gente acorda também, faz xixi e volta a dormir. Tá com pouca água no organismo? Acorda com sede. Então a gente bebe uma água e volta a dormir. Isso também acontece com a criança. Só que a criança, muitas vezes, o que acontece? Ela não sabe verbalizar isso. Tá? Então, quando a criança está com muito despertar, o que a gente vai olhar? Será que ela está acordando com fome? O estômago está vazio? Está comendo pouco durante o dia e está acordando porque tem fome? Será que o ambiente está muito quente e ela só está com sede e de repente o papai e a mamãe vão ter que dar uma aguinha para ele voltar a dormir? Então, uma das dicas que eu dou para a criança que acorda muito, principalmente nessa época do verão, deixa um copinho de água no quarto. A criança acordou antes de dar o seio, dá água. De repente ela acordou só porque ela está com sede. Tá? Vê se o ambiente está muito quente, se o ambiente está muito frio. Nunca fez? Nunca fiz fazer, isso. porque nem todo despertar da criança é fome. E às vezes a gente é que coloca esse hábito. Pois é, a gente que coloca esse hábito na criança. A criança não tem necessidade de comer tantas vezes na madrugada. Né? Nosso corpo foi criado para comer durante o dia e dormir à noite.
E aí a criança acorda, a mãe não sabe o que tem, toca a mamadeira, toca o seio, toca. E aí quando ele acorda várias vezes para mamar. Não, a mãe está dando várias vezes para mamar para ele. Às vezes ele precisa de outras coisas. Então, tem que ver. Eu sempre falo, olha, comece pelos 3 Fs. Então, mamães que querem reduzir o despertar dos seus filhos. Quando o filho acordar, comece pelos 3 Fs. Qual é? Fralda, frio, fome. Então, primeiro fralda, vê se a fralda está limpinha. Depois é frio, se ele não está com frio ou se ele está com calor. E não é colocando a mão aqui, né? Nem nas mãozinhas, nem no pezinho que a gente vê. A gente coloca a mãozinha aqui dentro, na barriga ou nas costas da criança, tá? Se tiver suado, está com calor, eu tiro uma roupinha a mais, ligo um ventilador para essa criança dormir. Depois disso, ó, olhei, não é fralda, não é frio. Aí sim que eu vou checar a fome. Tá? Isso para criança tem aleitamento materno exclusivo. Um bebê de 8 meses que já come comida, depois dos 3 Fs, eu vou testar ainda a água. Vou oferecer a água. Então, o alimento é a última opção que eu coloco para essa criança. Porque provavelmente nenhuma criança acorda 5, 6 vezes por fome na madrugada. A não ser que seja uma RN até 30 dias. Mais de 30 dias, gente, acordou 4, 5 vezes na madrugada, tem outra questão para ser avaliada. E não é a associação de sono, porque a associação de sono só ajuda a criança a dormir, não faz ela acordar. Tá bom? Então, relaxa essa mamãe de 8 meses, que acha que é por causa do seio. Não é. Você pode ver outras questões que estão fazendo o seu bebê acordar. E aí, diminuindo esses despertares, você vai ver que não vai diminuir as mamadas na madrugada naturalmente. Uma coisa puxa a outra. Certo? Tá aqui esclarecido. Entendi. Jocada. Bem, tô bem, bem. Pronto. Você tá me ouvindo? Show. Então, doutora, então você acha uma opção, por Normalmente, exemplo, o que a gente faz? O que a gente faz? A criança de 8 meses já está em introdução alimentar, ela já tem um horáriozinho de janta. O que a gente faz é dar a janta mais cedo para a criança. Em vez de dar uma janta 6, 6 e meia, 7 horas da noite, a gente dá uma janta 5 horas da tarde, 5 e meia. Para quando for 1h30 depois, por volta das 7, antes dela iniciar o sono noturno, dar uma mamadeira bem caprichada para essa criança. E na hora de ela adormecer, eu posso ainda dar um tetezinho, que eu falo que é uma mini mamada só para ela relaxar, para ela dormir, mas não é para encher a barriga, tá? A alimentação tem que ser antes. É um erro a gente amamentar a criança na hora que ela vai dormir. Por quê? Porque ela já está cansada, ela vai mamar pouco. Então ela vai dormir com esse estômago quase vazio. E aí ela vai acordar por fome mesmo, logo em seguida. Tá? E aí ela acorda com sono, cansada para dormir um pouco, e ela vai mamar só um pouquinho novamente. E aí ela vai fazer outro sono curtinho e outra mamada. E aí fica essa criança que mama várias vezes. Então, o ideal é que a gente fortaleça essa alimentação na parte da tarde. Então, eu adianto uma janta cedo, dou uma boa mamadeira antes e dou uma mamadinha, né, no seio só para relaxar na hora de dormir. Essa criança deve ter um sono muito mais prolongado do que uma criança que só mamou na hora de dormir, por exemplo. Pois eu tô vendo que eu fiz muita coisa errada. O que que eu tava fazendo? Gente, aproveitem para mandar para as outras amigas de vocês, para as mamães, porque esse assunto aqui é valiosíssimo. Então, coloca a setinha aí, vai encaminhando, aviãozinho, né? Vai encaminhando aí para as amigas de vocês. Bora, bora. O que que eu tava fazendo? O que que eu faço todo santo dia, né? Todo santo dia é rotina. Dou o banho dele, ele começa a dormir na faixa de 7h40, 8 horas. Sempre, 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 sempre. Mas o mais certo mesmo é umas 8 horas. Aí eu coloco ele no berço e já dou a mamadeira. No berço mesmo, no ponto de dormir. Aí ele não dorme, né? Porque ele tá tomando a mamadeira. Então adianta um pouquinho essa mamadeira. Pode dar uma mamadeira mais 7 e um pouco, 7 e meia. E quando for perto das 8 horas, você dá só o seio, deixa ele adormecer no seio e põe na cama, vai ficar mais tranquila. Se ele dorme sem o seio, melhor ainda. Significa que essa criança ela já tem uma autonomia. Né? Então, você vai dar outros confortos para ele. Então, tem mãe que lê uma historinha, tem mãe que canta uma musiquinha, tem mãe que só bate no bumbum com a criança já no berço. Põe ele do lado, bate no bumbum, faz um chifre, um paninho na orelha e não usa o seio e a criança já adormece no berço. Mas não na mamadeira. O ideal é que a mamada que enche a barriga seja antes do sono, para que ele esteja mais acordado e mame mesmo, né? Não só um pouquinho já caindo de sono. Entendi. Olha aí, já aprendi o primeiro ponto. Então, a outra pergunta complementa isso que você falou, porque ela colocou assim:
Como faço para o Primeira meu bebê dormir a coisa, noite o bebê dormir fazendo a noite exatamente inteira, a gente isso, tem que né? entender uma coisa, o que que é dormir a noite inteira em cada faixa etária, tá? Então, o bebê que dorme o intervalo entre uma mamada e outra, até os 6 meses, um intervalo de 4 horas, a gente considera que esse bebê já está dormindo a noite inteira, apesar dele ainda acordar 2 a 3 vezes na madrugada. Por quê? Porque ele tem um estômago muito pequeno e ele não come comida sólida, então ele não tem como ficar um período maior do que 4, 5 horas sem comer, porque ele sente fome, o estômago é pequeno, tá? Então, um bebê de 8 meses, a gente E um bebê espera que de 8 ele meses, mame de assim. 1 a 2 vezes na madrugada. Tem bebês que mamam uma só, tem bebês que conseguem zerar, Ah, tá? tá. Mas varia muito assim do tamanho da criança. Normalmente, meninos mamam mais, eles demoram mais para tirar essa mamada. Principalmente são meninos grandes, né? Os bebezões, né? Os bebezões, eles precisam de mais alimento, né? Justamente por causa do tamanho. Então, essa é uma criança que normalmente a gente espera que tenha os dois mamadas na madrugada. Agora, o que que é normal e o que que não é normal? Ele acordou para mamar, ficou 40, 50 minutos, 1 hora para voltar a dormir. Tem alguma coisa errada? Tá? Uma mamada por fome, o bebê mama, em 15 minutos depois ele volta a dormir. Então tem mãe que fala, olha, meu bebê acorda 2 vezes da madrugada. Eu pergunto, ele volta a dormir, ele demora muito? Não, ele praticamente termina de mamar dormindo. Então ele acordou só por fome, está dentro da normalidade. Não é o caso de se preocupar. O meu. Tá? Você acorda até 2 vezes, está normal. O que a gente espera é que fez 1 ano, esse reduza para um despertar só. E 1 ano e meio, em teoria, nenhuma criança mais precisaria acordar para mamar. Então, o grande alerta é, chegou a 1 ano e meio, ainda está tendo um despertar que seja, é caso de procurar realmente uma nutricionista para ver se não tem alguma outra questão com essa criança, porque a partir de 1 ano e meio, realmente a gente não espera mais que acorde para mamar. Entendi. Gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui os comentários para vocês ficarem à vontade, tá? Terceira pergunta. Meu bebê largou a chupeta. Toda vez que se mexe de madrugada, Então, procura o peito. aí a Qual questão da associação? chupeta realmente ela é o que eu chamo, eu e alguns consultores chamamos de falsa amiga, porque ela no começo ela parece que ela ajuda muito mesmo, né? A criança tá agoniada, tá chorando, precisa relaxar, e os pais têm muita dificuldade para lidar com o choro. É uma coisa que não ensinam, deveriam ensinar os pais a lidar com o choro das crianças já na maternidade. Então os pais veem a criança chorando, não sabem fazer parar, põe a chupeta, e aí resolve o problema. Só que realmente essa chupeta ela vira uma muleta para essa criança. Então, o único jeito que ela acha de se acalmar é através da chupeta. Então, quando ela dorme, que essa chupeta cai na boca, que ela precisa relaxar para voltar a dormir novamente, ela não consegue fazer isso sozinha sem a chupeta. E aí ela acorda. Tá? E aí sim, nesse caso, tem como a gente fazer o que a gente chama de substituição do conforto, de ensinar essa criança outras maneiras de adormecer sem depender da chupeta. E aí a gente usa algumas ferramentas, como o amiguinho de berço, que é o uso de naninhas, outras maneiras da criança sugar, né? Por exemplo, você pega um brinquedinho de borracha, que tem um rostinho, que tem uma carinha, eu falo que o amiguinho de berço é amigo, ele tem que ter rosto, ele tem que ter nome e ele tem que ter cheiro de mãe. Então, uma boa dica para as mamães que estão passando por essa questão aí é arruma um brinquedinho que seja de borracha que a criança goste. Quando for colocar ela para dormir, coloque junto do seio para ficar com seu cheiro. Dê para essa criança, estimule essa criança a morder esse brinquedinho, a sugar esse brinquedinho. Você pode colocar uma gotinha de leite materno porque ainda amamenta. Então, para quem usa a fórmula, uma gotinha da fórmula da própria criança, para que ela sinta o cheiro do leite e ponha na boca. E ela vai sugar esse bonequinho, vai morder e não vai precisar tanto da chupeta. Até porque esse bonequinho ele não gruda na boca, então a criança costuma dormir e perder esse, diferente da chupeta, né, que fica grudado na boca. Então é muito mais fácil a criança usar a sucção através desse brinquedinho do que da chupeta. E aí tira-se essa associação com a chupeta mesmo, que é uma associação mais complicada. Né? Aí a criança acorda, o brinquedinho tá do lado dela, a única coisa que ela faz no momento é abraçar e dali a pouco tá mordendo os pezinhos, quando a mãe vem falar babá eletrônica, a criança dormiu com o brinquedinho do lado. É uma graça, mas eles pegam esse hábito. E é muito mais fácil, porque a criança não requer a mãe, porque o brinquedo é grande, é mais fácil dela ver do lado dela do que a chupeta que some. Aí ela procura, não acha, quem que eu vou chamar? Minha mãe. Minha mãe tem que me ajudar a achar minha chupeta. Aí chora e a mãe tem que levantar só para colocar a chupeta na boca da criança, né? Então,
Eu fiz essa associação com o meu neném, né? Eu mesma que fiz. Por quê? Ele passa o dia sem a chupeta, o dia todinho, mas na hora de dormir, eu pego e coloco. Porque na minha cabeça é mais rápido. Por que eu acho que é? Porque quando ele tá quase dormindo, Mas ele tá é. sem a chupeta e eu Sabe por quê? coloco, ele chega, revira Não é o olho pra impressão, não, dormir. Ana. É É porque só a colocar de sucção, ela assim, realmente ó, e ajuda a dorme. relaxar e dormir. Porque quando ele suga, move um nervo que fica aqui na bochecha, que é o nervo vago, que ajuda o relaxamento. Então é por isso que muitas crianças dormem no seio, sugando, ou dormem na mamadeira, tá? E não tem nada de mais nisso, se não estiver causando nenhum incômodo para a família. Mas se isso tá sendo difícil você manter isso na madrugada para ele voltar a dormir, você pode arrumar outras maneiras. Então, o que a gente faz que pode fazer para suprir mais isso? Você pode ir no banho fazer massagem, pega esses 3 dedos do meio, massageia bem aqui nesse meio da bochecha da criança, porque isso também vai estimular esse nervo vago e ele vai exigir menos essa sucção na madrugada, vai depender menos da chupeta. Você pode pegar aquelas escovinhas de dentes elétricas que tem infantil, massageia por dentro da boca da criança, fala que vai fazer uma cosquinha, brinca e massageia, que você também vai estar ativando esse nervo vago. E para as crianças que já comem, você pode dar os alimentos crocantes. Sabe, aqueles biscoitinhos de polvilho ou chips de frutas que você faz em casa com maçã, põe na frita light, lá naquela air fry, deixa ela mais crocante. Perdão, gente. Os biscoitinhos de aveia com banana, que você acha ficar crocantinho, você pode dar para a criança no chá da tarde, no lanchinho da tarde, para que ele use e faça esse movimento de mastigar aquela coisa crocante e vai suprir também. E aí ele vai precisar menos do seio, menos da mamadeira e menos da chupeta na madrugada. Que top, não sabia. Botou. Meu bebê tem 2 aninhos. Qual o horário que deve dormir? Às Então, vezes ele dorme na depois verdade, das o 21 horário horas. de dormir depende do horário de acordar. Eu sempre falo para as mães que a noite começa pela manhã. A nossa noite começa na parte da manhã. Então, depende muito do horário que essa criança acorda. Porém, a maioria das crianças nessa faixa etária se beneficiam acordando antes das 7. Tá? Então, se a criança acorda às 7, ela tem que ir dormir 13 horas depois, sempre. A conta é fácil. Acordou às 7, soma 13, 20 horas ela tem que estar dormindo. Tá? Então, na dúvida, só somar 13 horas em cima do horário que a criança acorda. Agora, um detalhe. É importante que essa criança tenha uma regularidade na hora de acordar. Tá? Ainda ontem eu estava fazendo o cálculo com uma mãe da consultoria, que ela quando me contratou, ela falou, eu não sei o que meu filho tem, eu já tenho uma rotina toda certinha. Tá tudo bonitinho, olha, ele dorme tal hora, acorda tal hora. E você olhava assim, eu falar dela, parecia que tava tudo certinho. Eu falei pra ela, ok, a gente vai conversar no ao vivo. E aí, quando eu fui perguntando, que horas que ele acordou hoje? Ela falou assim, ele acordou 10 para as 8. Eu falei, mas você falou que ele acordava às 7? Ah, não, tem dia que ele acorda às 7, tem dia que ele acorda às 6h30, tem dia que ele acorda às 8 e pouca. Aí eu falei, então ele não tá tão certinho. Eu falei, o horário de acordar tem que ser muito linear, né? A gente não cria robôs, eu sempre falo para as mães, né? A gente vive a vida real. Né? Então, a gente não tem filho, eu falo filho, infelizmente, porque tem hora que seria até bom se viesse com aqueles aplicativos igual o celular, que a gente vai na engrenagem e muda a configuração, né? A partir de amanhã, acorda tal hora, desperta tal hora. Eles não têm essa configuração. Porém, eles têm um relógio biológico. E esse relógio biológico, ele é um relógio que ele se acerta através de alguns parâmetros, e um deles é o horário de acordar. Então, se cada dia ele acorda no horário diferente, cada dia ele vai ter necessidade de fazer sonecas em horário diferente e o sono noturno em horário diferente. Então, fica aquela criança que não tem um padrão de horário mesmo, que aí tem dia que é 10, 11 horas, não dormiu ainda, porque não tem um horário padrão. Então, essa mãe, ela falou, olha, meu filho dorme muitas vezes às 9, teoricamente, não está tão fora, tá? O horário ideal é até umas 8, 8h30, mas passando até uma meia hora, desde que não altere à noite e ele não esteja acordando tanto na madrugada, ok. Até umas 9 horas ainda pode ser. Mas o mais importante é que ele tenha uma regularidade na hora de acordar, para que isso daí se regule. E aí a tendência é que esse horário de dormir até melhore. Começa 8, 8h30, a criança já está com sono, mesmo que a mãe não põe para dormir, ela já está pedindo para dormir, porque ela vira aquele reloginho mesmo, gente. Não é falácia, porque na minha casa eu passo por isso. Eu falo que na sexta-feira eu quero ficar assistindo Netflix até mais tarde com o marido, quando é no sábado eu quero dar uma dormidinha a mais, às 7 em ponto, as crianças
estão de pé. Porque elas têm uma rotina muito certinha, então não tem jeito. Eles acordam bonitinho, mas eles dormem cedo, eles têm a rotina de soneca, então a vida fica muito mais fácil se a gente segue pelo menos um horário fixo de acordar, tá bom? Entendi. Show de bola. Agora vocês podem ficar à vontade para perguntar aqui para a doutora. Fiquem à vontade. Eu desativei os comentários, mas já ativei novamente, tá? Então fiquem bem à vontade. Será que tem alguma pergunta? Será que eu não vi ainda, mas enquanto não apareceu nenhuma pergunta, deixa eu fazer uma ressalva aqui, que é um ensino assim, que acho que ajuda todas as mamães, tá? Na verdade, a gente ouve falar muitas coisas na internet. Olha, você tem que usar óleo essencial, você tem que usar ruído branco, você tem que fazer massagem. E tudo isso ajuda muito mesmo em alguns momentos. Mas não é isso que garante o sono de qualidade com ninguém. Boa noite, a Jordana colocou ali. Boa noite, Jordana. Deixa sua pergunta aí. O que realmente vai fazer a diferença para o seu filho dormir a noite inteira, ter um sono de qualidade, são apenas duas coisas que mexem realmente com o sono. Que é o relógio biológico, que a gente falou agora há pouco, e a pressão do sono, que a gente vê muitas vezes na internet chamada de janela do sono. Então, na verdade, são só essas duas coisas que você deve trabalhar com o seu bebê, tá? Então, o relógio biológico é ter o horário para 4 coisas. Estou com um bebê de 12 dias de nascida. Ai, que linda, Jordana. Jordana, eu amo o RN. Eu vou falar já. Aguenta um minutinho, deixa eu só terminar isso aqui que eu vou falar sobre o sono do RN, que eu amo falar. Você já vai aplicar já com o seu bebê, Jordana. Então, 4 horários fixos que a criança tem que ter. Acordar, almoço, janta e dormir. Tá? Então, que hora que ele vai fazer a soneca? Não importa tanto, porque esse relógio biológico ele só precisa desses 4 horários fixos. O horário de acordar, que ele vai entender que começou o dia. Passou algumas horas, ele vai ficar esperando o almoço. Então, é bom que esse almoço tenha sempre o mesmo horário. Se o seu bebê come às 11, e o ideal é que as crianças comam até 11, 11h30, antes do meio-dia, tá? Ele vai entender que é meio-dia. Se você der o almoço para a criança 2 da tarde, ele vai entender que 2 da tarde é meio-dia. Então, o que vai acontecer? Essa criança, o horário de dormir dela vai deslocar, ela vai dormir 10 horas da noite. Que é o que acontece muito porque as crianças almoçam tarde. Então, dica, acordar todo dia no mesmo dia, almoço cedo, de preferência antes do meio-dia, sempre no mesmo horário, para jantar cedo, de preferência até 5h30 da tarde, todos os dias no mesmo horário, e o horário de dormir fixo, procurar não variar muito. Se a criança dorme igual você falou, meu filho dorme 15 para as 8 horas, 15 para as 8 horas, está em casa, de preferência, porque ele durma, né? Se eu estiver na rua, o que eu faço? Dou um jeitinho dele fazer um cochilinho, nem que seja no carrinho, nem que seja no colo, mas respeitar aquele horário. Não deixar a criança até meia-noite, 1h da manhã, porque a gente saiu. Né? A gente se adequa à rotina da criança e a criança à nossa. Então, os dois têm que ser respeitados. Não dá pra gente só querer que a criança siga a nossa rotina e desrespeitar totalmente a rotina dela, porque vai ter consequência na saída, na saúde dela, né? E na rotina em geral. Tá? E aí, podemos falar então do sono do RN aí para responder a Jordana, que está com o bebê de 12 dias? Vamos. Aí eu vou assim. Mãe de primeira viagem, preciso de ajuda para criar a rotina do sono. Percebi ele dormir melhor durante o dia do que à noite. O RN, o que acontece com o RN? Que é por isso que eu amo de falar, né? Porque o pessoal fala, RN... Eu tenho que defender o RN. Ele não troca dia pela noite, coitado. A questão é que ele nem sabe o que é dia e noite, que ele nem sabe que você usa barriga ainda da mãe. O bebezinho, ele passou a vida dele inteira, né? Até então, dentro da barriga da mãe, que era um ambiente perfeito. Não tinha dia, não tinha noite, não tem calor, não tem frio, não tem barulho. Ele não precisa se preocupar de sentir fome, ele não precisa sujar fralda. Não tem nada disso, ele está no ambiente perfeito. Quando ele sai, tudo é uma novidade, uma bagunça aqui. Então, ele ainda está se adaptando a essa realidade. Então, para ele, é até melhor dormir durante o dia e se livrar de tudo isso. À noite é mais tranquilo, né? Anota aí, que eu já vou chegar nessa Sabrina. Anota a perguntinha dela aqui. Então, o que você, Jordana, pode fazer para o seu RN de 12 dias e entrar numa rotina boa, tá? Então, anota aí. Se você não tiver caneta, anota na cabeça. É bem fácil. Eu chamo isso de ABCD do sono. É o método que eu trabalho. Então, você vai trabalhar 4 coisas. A amamentação,
brincadeira, colo e dormir. Sempre nessa sequência. Então, ele acordou, o que você vai fazer? Mamar. É a primeira coisa. Normalmente as mães querem dar mamar na hora que a criança vai dormir. A gente dá mamar na hora que a criança acorda, principalmente o RN. Por quê? Porque ele dormiu, está com o estômago vazio, ele vai aceitar melhor o leite. E ele tem que mamar bastante, bastante mesmo, até ficar mole, desfalecido, o leite correndo pela boca. É assim que a gente para de mamar o RN, tá? Mama bastante. Depois que ele mamar, você vai fazer ele arrotar, e aí você pode colocar para brincar. E RN brinca? Seu RN brincava, Ana? RN brinca. Tem mãe que acha que bebê pequeno não pode brincar. Brincava. Você coloca ele no tummy time, de barriguinha para baixo, coloca ele numa cabecinha de atividade só para ele ver o brilhinho, numa cadeirinha. Passou uns 15, 20 minutos, que a janelinha do sono dele é bem pequenininha, vai pro colo. O bebê precisa de colo também. Eu vou dar uma voltinha no apartamento, na casa, com esse bebezinho, ou coloco no sling, só para ele dar uma relaxada, e aí eu vou botar ele para fazer o soninho, a soneca dele. E aí, quando ele acordar da soneca, repito tudo de novo. Se você fizer isso, você vai naturalmente estar ensinando para o seu bebê a diferença de dia e noite. Por quê? Porque à noite não tem brincar. À noite mamou, volta pro berço. E durante o dia tem brincar, tem passeio no colo. E aí ele começa a fazer essa diferenciação de noite. Vai começar a ficar mais tempo acordado durante o dia e dormir melhor nas noites. Tá bom? Anota aí, Jordana. A dica para a RN é essa. Tem a Sabrina aí, né? Perfeito. Tem mais aqui. A Sabrina botou que ela tem a associação a Paula, de peito, né? a gente já Minha bebê faz sobre, 3 né? meses amanhã e também parece que dorme melhor durante o dia do que à noite. Paula, seu bebê está no finalzinho do que a gente chama de esterogestação, né? Então, agora que ele vai descobrir, volta dos 4 meses, depois 3 para 4 meses, que ele está fora da barriga da mãe, que ele realmente é uma pessoa separada da mamãe. Só a partir dos 4 meses é que esse bebê começa realmente a fazer essa separação, tá? Mas se você adotar essa rotina que eu falei, para a Jordana, serve para você também, o ABCD, acordou, mama, brinca um pouquinho, vai pro colo e dorme, você vai ajustar esse soninho do seu bebê. Esses bebês que não estão em introdução alimentar ainda, às vezes a mãe fala, como é que eu faço o horário de almoço, janta, né? Que eu falei que tem que ser aqueles 4 pilares. O que você vai fazer? Você vai determinar alguns horários, como se fosse almoço e janta, para dar umas mamadas mais longas. Então, aquela mamada mais perto do meio-dia, eu vou dar uma mamada mais caprichada, mais demorada para esse bebê. Quando for o finalzinho da tarde também, uma mamada mais caprichada, como fosse no horário da janta. Porque esse bebê também, ele já está desenhando o reloginho biológico dele e ele precisa ter essa regularidade. E o que a gente fala de rotina não é ser um robô com horário para tudo, mas é ter essa sequência no dia. A criança saber que acorda, vai mamar, brinca, depois ela vai dormir um pouquinho, e isso vai ajustando o relógio biológico dela, vai dando a previsibilidade que a criança precisa saber o que vai acontecer no dia dela para que ela fique relaxada e durma. Porque ninguém preocupado, nervoso, ansioso consegue dormir. Eu sempre falo, pensa no primeiro dia de trabalho, pensa no dia que você foi tirar a habilitação, que você sabia que ia ter uma prova no dia seguinte, como foi difícil você dormir na noite anterior, porque ninguém ansioso consegue dormir. E para a criança tem muita coisa para deixar ela ansiosa, porque tudo é novidade nesse mundo, tudo é novo, né? Então andar é novo, sentar é novo. Por isso que a pessoa fala, está passando por um salto. Porque quando ela aprende uma coisa nova, para ela é muita novidade. Eu sempre falo para os pais, imagine, você andou sua vida toda, Ana. Aí, de repente, você descobre que você consegue voar. Imagina como você ia ficar. Meu Deus, eu consigo voar. Como que é? Como é que eu faço? A criança passou o tempo inteiro no colo. De repente, ela aprende a engatinhar, aprende a andar. E os pais falam, nossa, ele não para mais. Claro, para ela, gente, eu consigo andar. Para ela é impressionante isso. Tudo é muito novo. E aí... Sabe o que aconteceu? Aconteceu com o meu assim que ele aprendeu a engatinhar, assim ele aprendeu. Toda vida que eu ia olhar ele no berço, ele tava dormindo, engatinhando. Dormindo, engatinhando. Eu nunca tinha visto na minha vida, ele não parava. Eu botava ele pra dormir deitado, do nada ele já tava de 4, assim, pra engatinhar. Eles treinam na madrugada. Eles treinam na madrugada. Aprendeu a sentar do mesmo jeito. E aí, na hora que fica de pé, se você chega no berço, eles estão de pé. Eles estão de pé no berço, né? Aí é
a hora de Hoje baixar fez o isso. berço, porque Postar começa a até ficar nos stories. perigoso, tem que baixar o Não estrado, para. porque senão eles pulam. Porque para ele é novidade, porque ele aprendeu que ele consegue ficar de pé. Então, ele acordou, qualquer despertadinho na madrugada, ele quer ficar de pé, ele quer usar aquilo lá, aquela novidade. É muito bom, eu não conseguia fazer isso. Né? Igual quando a gente tira a carta, você quer andar de carro, nem que seja para ir na esquina, você não compra mais com o pé, você quer usar a sua habilitação de qualquer jeito. Né? Deixa que eu dirijo, deixa que eu dirijo. Você quer usar, ele está dando essa parte. A gente é assim, Eu porque esperar falo uma para os atitude pais, eu falo, diferente eles do são bebê, que é um ser bonitinhos, a gente humano olha, parece de também, né? brinquedo, né? Ah, eles são tão bonitinhos, parece bonequinhos, mas são gente que nem a gente. Na verdade, são gente que nem a gente. Então, eles têm opinião, eles têm vontade. Tem dia que tá de saco cheio, porque já acabou. Já é assim mesmo, né? Tem. Ah, tem uma aqui que ela falou. É mesmo. Aí, por variedades, ó. Botou assim, minha bebê tem 5 meses e acorda umas 7 vezes na noite. Então, Não sei voltou, mais o que pelo fazer. amor de Tem umas Deus, né? dicas. Falta só o pelo Então, amor aquele de caso que a Deus. gente falou, que a gente tem que mensurar. Um bebê que acorda 7 vezes na noite tem alguma coisa irregular mesmo, porque não é normal se acordar. Eu sempre falo para os pais assim, acordar várias vezes na madrugada é muito comum. É muito comum, quase toda casa tem, mas não é normal. Normal é dormir a noite inteira bem. Então, tem alguma coisa na rotina dessa criança que não está funcionando. Tá? Um bebê de 5 meses deveria acordar aí, a gente espera, de 2 a 3 vezes na madrugada. Normalmente, anotem aí que também é meio que um padrão, horários da fome. Horários da fome normalmente é por volta de meia-noite, 3 da manhã, entre 5 e 6 da manhã. É o que normalmente acontece. Se você for ver, mais ou menos o bebê... O que não acorda meia-noite acorda 11h30, 11h40, mas é ali, beirando a meia-noite. O outro sempre pertinho. O outro acorda 2h30 da manhã, Sempre ali mais beirando as pertinho, 3. né? O outro vai acordar 5 e pouca da manhã, já quase beirando as 6. Esses são os horários de fome, tá? Conforme o bebê vai crescendo, ele vai começar a pular esses horários, né? Então, aí já não precisa mais mamar mais meia-noite, vai mamar só às 3, porque ele já tá maiorzinho, e vai mamar só às 6, fica só uma mamada. Essa é a tendência natural. Então, quando ele tem esses despertares, nesses horários, provavelmente é fome. As outras 4 vezes que ele está fodendo, não são fome. Né? E aí você tem que realmente fazer todo aquele teste que eu falei. Faz o teste dos 3F, ver se a criança não está com calor, se não está com frio. Precisa ver se essa criança está fazendo boas sonecas, porque a falta de soneca é um dos maiores motivos, depois da fome, de despertares na madrugada. Tá? Então, a criança ou acorda por fome, ou pode acordar por excesso de cortisol. O excesso de cortisol acontece quando a criança vai dormir em exaustão, cansada demais. Tá? Então, ela não dormiu o suficiente, não fez soneca durante o dia. É aquela criança que luta contra o sono. Se você ainda estiver aí, Empório, coloca para mim. Só para a gente ter certeza, que eu acho que deve ser esse quadro que está acontecendo. Que a criança luta muito para dormir. Chega na hora de dormir, a mãe fala, olha, ele está caindo de sono, eu estou vendo, ele coça o olho, ele chora e demora para dormir. Uma criança que dorme desse jeito é provavelmente uma criança que vai ter esse monte de despertar na madrugada. Então, se está acontecendo isso, provavelmente, o primeiro lugar que você deve olhar é como está a soneca dessa criança. Se ela está fazendo boas sonecas ao longo do dia. Uma criança de 5 meses deveria fazer pelo menos 3 boas sonecas, de 3 a 4 sonecas ao longo do dia. Tá? Que some aí em torno de 3 horas e meia até 4 horas de sono durante o dia, para que ela durma as outras 10 horas à noite. Então, se você somar mais sonecas durante o dia, olha, não deu 3 horas, não deu 3 horas e meia, tem alguma coisa errada com essas sonecas. Tem que melhorar essas sonecas. Mexendo nas sonecas, provavelmente as suas noites, eu posso garantir que elas melhoram naturalmente. Pô. É só trabalhar soneca. Então, nada de esperar Não, isso é uma das coisas, começar a um dos apresentar maiores sinais erros. Eu de não gosto de ficar falando que tal coisa é errada, porque tudo é muito subjetivo na maternidade, né? Falo, não tem certo, não tem jeito certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Funciona para uma criança, não funciona para outra. Porém, se tem uma coisa que a gente pode dizer que é um erro, é esperar a criança dar sinais de sono para dormir. Porque, na verdade, esses sinais que os pais falam, que olha, coçou o olho, abriu a boca de sono, o olhinho está vermelho, são sinais que a gente chama de tardios. São sinais que já passou da hora da criança dormir. Ela já está... Porque como funciona? Só para facilitar o entendimento de vocês. A gente tem uma coisa na cabeça que se chama pressão de sono, que é como se fosse uma bexiga. Então a gente acordou, essa bexiga ela está bem murchinha.
Aí ele vai ficar o tempo acordado, essa bexiga ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando ela está muito cheia, a gente está com sono e a gente dorme e essa bexiga ela tem que murchar. Tá? Se a gente chegou nesse nível e não dormiu para ela murchar, a gente começa a ter sinais de privação de sono. Quem já passou a noite embalada na madrugada já deve ter sentido isso. A gente sente um peso no ombro, o pescoço fica um pouco dolorido, né? Depois o olho fica coçando como se tivesse areia. E se a gente continua, dali a pouco a gente está com dor de cabeça, porque a gente passou muito da nossa hora de dormir. Para a criança é exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que nós conseguimos ficar 16 horas acordados. E só vamos sentir essa privação de sono depois de 20, 22, 23, 24 horas sem dormir. E a criança não. Então, a criança que tem uma janelinha de sono de 3 horas, se ela fica 3 horas e 40, 3 horas e 50 sem dormir, 40, 50 minutos ela já está nesse quadro. E aí, fica muito difícil ela dormir, porque ela já está com dor de cabeça, o olho já está coçando de areia. E aí a mãe pega, balança a cabeça da criança, pega a criança, sacode. Aí a criança chora porque ela já está com dor de cabeça e a mãe já está balançando ela para dormir. Aí fica 1 hora. E a criança, depois de tanto ser chacoalhada, ela tá tão exausta que ela cai de exaustão. E a mãe fala, ufa, graças a Deus dormiu. E dali a 50 minutos a criança acorda de novo. Porque ela tá com nível de cortisol, que é esse hormônio aí que passou muito dessa bexiga, muito alto. E ele não deixa dormir, porque ele é um inimigo do sono, o cortisol. O que faz a gente dormir é a melatonina. Só que onde tem cortisol, não entra melatonina. Eu falo que eles são igual água e óleo. Então, se você deixou para sua criança passar, ela tá cheia de cortisol, a melatonina, que é o que faria ela dormir, não consegue entrar. Então, ela dorme só um pouquinho, porque ela tá muito exausta, cai e acorda depois de 40, 50 minutos, novamente. E aí fica esse... Criança capaz de 7, 8 vezes na noite, a noite tem 8 horas de duração. É porque ela tá acordando a cada breve despertar. Provavelmente ela está com muito cortisol no sono, no sangue, né? Então foi uma criança que dormiu pouco ao longo do dia. Então toda vez que eu vejo esse excesso de despertares, 2 coisas que as mamães têm que ver: a alimentação da criança e como estão as sonecas. Normalmente, 99% dos casos a gente resolve mexendo só nessas 2 coisas, melhorando a soneca durante o dia e a alimentação. Amanhã eu vou testar a questão da alimentação. O negócio é o seguinte, o Klaus, eu sempre achei que ele dorme super bem, porque ele acorda 2 ou 3 vezes na noite. 3 vezes é raro às vezes, tá? É mais, é 2 vezes. Só que eu acho que eu tô fazendo um monte de coisa errada, até com pena do meu filho. Porque eu espero ele coçar o olho. Ó, se eu entrar no quarto e ele não tiver com sono, aí eu... Caspava, ele não tá demonstrando de jeito nenhum que tá com sono. Então ele não vai dormir agora. Exatamente, porque Às os vezes primeiros ele tá sinais de com sono, sono, mas eu não vou tá falar, dar uma nessa- dica pra vocês. Quando a criança tá brincando, jogando os brinquedos, de repente ele para e olha, fica olhando uma parede, olha um quadro, ou fica olhando só pra cara da mamãe, dá aquela risadinha, a mamãe fala, ai, meu filho, ele tá rindo pra mim. Não, ele pegou um ponto, ele tá praticamente pedindo, mãe, ó, já tô sentindo sono. Aí a mãe fica, ai, ficou quietinho, olha que lindo, parou, graças a Deus, parou um pouquinho. Esse parou um pouquinho eu já estou com sono. Mas a mãe acha, não, ele parou só pra rir pra mim. Não, ele tá pedindo pra você, mãe, esse tá chegando a minha hora de dormir. E a mãe deixa, não, ele não chorou ainda, não coçou o olho, ele não tá com sono. Deixa passar. Eu acho que você está morando aqui comigo, porque tá dizendo tudo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Gente, eu tô amando. Eu vou deixar salva a live. Eu Alguém gosto tem mais muito alguma de falar dúvida? desses Senão a gente vai assuntos, encerrar. e principalmente quando eu falo essas coisas, a mãe fala, como você sabe? Eu falo, gente, mais de 300 crianças já fazendo dormir. A gente começa a pegar tudo que você sabe, cara. E quando ele tá quieto, eu chego pra ele, tá Pois é, tô gostando, ele eu tá tô pedindo mãe, já tá chegando a minha elogio, hora. Me bichinho. coloca aí a hora de deitar um pouquinho com a criança, né? De bater no bumbum. Né? A gente fecha a cortina. Ó, uma coisa boa da gente falar, de frisar, é que soneca, gente, tem umas histórias que eu falo, tem que dormir no claro para poder não trocar o dia pela noite, né? Para não confundir. Não existe, ninguém dorme bem no claro. A gente só dorme bem no escuro, porque a melatonina só funciona no escuro. Então, soneca, fecha as cortinas, escurece a casa, coloca, durante o dia mais calor, coloca um ventiladorzinho. Se a sua rua é barulhenta, coloca um risinho branco, para que você facilite que esse bebê durma mais ao longo do dia. Quanto melhor ele dormir durante o dia, melhor vai ser a noite. Porque tem mãe que acha assim, final de tarde, não posso deixar ele dormir. Se ele dormir, ele não vai dormir à noite. Aí não deixa a criança dormir 4, 5 horas da tarde, não pode dormir de jeito nenhum. É o contrário.
É exatamente o contrário, porque as pessoas fazem essa confusão porque querem equiparar o sono do adulto com o sono da criança, mas o sono da criança não é igual ao sono do adulto. Só vai ser igual depois dos 5 anos de idade. Aí sim, o sono fica equiparado com o sono do adulto. Por isso que a criança de mais de 5 anos normalmente não faz soneca, porque ela já tem um sono parecido com o do adulto. Até 5 anos não. Então não igualem. Ah, se eu dormir 5 horas da tarde eu não vou ter sono. Sim, porque você já é um adulto. Mas se você tem menos de 5 anos, você precisa dormir. Porque se ele não dormir, ele vai ter essa luta contra o sono. Está muito cansado porque não descansou de tarde. E aí fica essa luta contra o sono, vai dormir 10 horas da noite, fica aquele chororô. Os RN passam muito por isso. Porque como eles dormem muito picadinho durante o dia, a mãe acha que ele já está dormindo o suficiente. E de repente ele não está. Ele não está dormindo o suficiente para ele ainda. E aí quando é final de tarde, ele está extremamente estressado com aquela bexiga estourando na cabeça, aí a criança chora e a mãe fala, é cólica, a vizinha fala, é cólica, todo dia é cólica, e dá remédio, dá um monte de remédio para a criança, e faz massagem, não passa essa cólica de jeito nenhum. Né? A gente tem até um nome para isso, a gente chama de cólica das 18 horas, que ela é uma falsa cólica, é uma cólica que, na verdade, é uma privação de sono. A criança que não dormiu ao longo do dia, chega às 6, 7, 8 horas da noite, essa bexiga estoura, e ela fica extremamente estressada, chora até 10 horas da noite, e dorme de exaustão. E aí, vai ficar acordando várias vezes na madrugada. Então, vira um ciclo, né? Não dorme bem na madrugada, não dorme bem no dia seguinte. Então, para quebrar esse ciclo, é melhorar a soneca dessa criança, preparar esse ambiente de sono, escurecer a soneca à tarde, colocar um ruidinho branco para abafar o barulho de carro da rua, colocar um ventilador para ficar fresquinho. Sim. Eu sempre falo, a gente não precisa andar na ponta do pé, mas a gente não precisa também fazer um salseiro, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? É vida normal, a gente vai falar no tom baixo, né, para a criança. A gente não precisa zerar todo o barulho da casa, mas também não precisa estar todo mundo falando, batendo porta para janela, que realmente a criança vai acordar. E o ideal é que a criança durma mesmo. Quanto melhor ele dormir na soneca, melhor sempre terá o sono noturno. Eu acho que passou pergunta aqui, eu falei tanto que eu não vi, você volta aí. Não dá, porque tu botar, né? Gente, eu era, e eu falo para as mães, seja guardião da soneca do seu filho. Então eu saía com minhas amigas, eu não deixava de viver não, gente. Eu também encontrava minhas amigas no shopping aqui perto de casa, levava meus filhos junto. Mas o que eu fazia quando eu estava com o bebê? Deu o horário da soneca, eu falava, gente, vocês vão me dar licença, vamos parar em algum canto. Eu parava na parte da alimentação, colocava o meu cestinho lá, que eu sempre andei com Moisés, não sei o quê, montava o meu cantinho, botava ele, vai dormir um pouquinho, a gente bebia alguma coisa, a gente conversava ali baixinho, enquanto ele dava lá a sonequinha dele, nem se fosse 30 minutos, 20, 30 minutos, depois a gente voltava para andar. Mas eu parava. Quando eu fiquei com 3, que aí já era muita criança, né? Quando eu estava um só é mais fácil. Né? Quando eu estava com 3, elas começavam a falar, não, vamos se encontrar na casa de fulana, porque aí, na hora da soneca eu colocava na cama da amiga lá e dormia. Mas eu não abria a mão. Quer que eu vá? Eu vou. Mas tem que respeitar a soneca do meu filho. E se era horário de almoço, eu levava marmita, gente. Eu levava marmitinha na bolsa. Então eu parava em algum lugar, às vezes eu parava numa lanchonete, pedia uma água, alguma coisa, um suco para mim, só para poder sentar. Então eu dar comida para ele, para respeitar o horário da refeição. Para que não bagunçasse o relógio biológico e depois a gente paga a noite, que aí fica, nossa, porque aí vai todo mundo embora, da família, vai tudo embora. Quem sobra é a mãe, porque o pai normalmente não acorda. Os pais têm jeito, eles viram e acham que a criança não vai comer, só para as mães. Não sei se é assim na casa de vocês. Tem aquele meme, né? Que o pai assim, o bebê nem dormiu, a mãe olha assim. Não, o bebê nem acordou, aí a mãe olha assim com ódio. A menina tá falando que esse horário de sono, ele varia conforme a faixa etária. Então, um RN de 30 dias, ele dorme entre 14 e 16 horas, por exemplo. Né? Mas uma criança na faixa de 1 ano de idade, aí a gente espera que durma em torno de 13 horas, uma média de 12 a 14 horas, né? Então, em torno de 13 horas de sono no total. E aí, esse horário, essa faixa vai diminuindo até que ele chegue aos 5 anos, um padrão de 8 horas, 10 horas, vai diminuindo até ficar o padrão de adulto. Tá? Mas no princípio, com 5 anos o sono consolida igual ao do adulto. Normalmente ele precisa dormir mais horas de sono noturno do que nós. Nós conseguimos de 8 horas, ele precisa de umas 10, 11, 12 horas. Né?
E aí, mas ele não precisa mais sono diurno, né? Então a gente zera o sono diurno. Vai ficar... E aí vai diminuindo, diminuindo, até que ele fique no padrão de adulto, que para ficar o padrão de 8 horas, normalmente é por volta dos 12 anos, quando já está entrando na pré-adolescência, que vai. Tanto que é a fase que eles dão trabalho para dormir, que aí eles não querem dormir mais mesmo. A adolescente quer ficar lá do casa inteira, né? Virar a noite, que eles acham que nunca vai dormir. Virar a noite. Gente, doutora, eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que, meu Deus, eu aprendi demais. Então, as mamães também devem ter aprendido. E antes de tudo, antes da gente encerrar a live, eu quero pedir para que vocês sigam a doutora, tá? Porque lá no perfil dela tem muita dica, muita dica mesmo. Eu amei o perfil dela. E assim, gente, eu tô com um grupo no WhatsApp, um grupo gratuito, onde todos os dias, até sexta-feira, eu vou estar soltando conteúdos gratuitos para vocês lá, tá? Vários materiais que eu tenho e eu quero soltar lá gratuitamente. Não acho justo eu ter todo isso para mim, né? Eu recebi esse material, então eu quero repassar para vocês também. E sexta-feira vai ter um presente lá no grupo. Então, terminando a live, eu vou colocar o link do grupo de WhatsApp eu tô lá aqui no meu Mamãe Completa. Doutora, eu tô lá no Mamãe obrigada, Completa. Baixa o aplicativo. Exatamente, é sobre o Mamãe Completa. É sobre o Mamãe Completa que eu tô mandando todos os dias os conteúdos lá gratuitos no nosso grupo. E no último dia eu vou falar para vocês. Que ótimo! Então eu quero encontrar todo mundo lá no Mamãe Completa. Tô lá. Tem muito material, muito legal mesmo, mas eu não vou dar spoiler, senão a Ana vai me matar. Muito conteúdo. Eu lhe conheci no Mamãe Completa. Foi do Mamãe Completa que eu lhe achei. Então, não acho justo eu ter esse conhecimento só para mim. Sexta-feira eu vou falar para vocês como que vocês terão acesso a vários profissionais, inclusive a doutora Shirley, em um só lugar. Muito top. Então, finalizando aqui, foi um eu vou colocar o prazer. link do grupo, tá bom, doutora? Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Já vou começar a aplicar tudo hoje.